E aí, meus amores, tudo bem? Bom, já vou pedindo desculpa aqui pelo áudio do vídeo, tô sem fone, mas tô aproveitando então para gravar esse vídeo falando um pouquinho sobre as propriedades gerais específicas da matéria. Bom, primeiro a gente tem que entender a diferença entre elas, né? As propriedades gerais, elas vão ser características de qualquer tipo de material, né? Então a gente tem a massa, a gente pode calcular de qualquer material, né? O volume, e todos esses materiais, eles têm uma propriedade que a gente dá um nome de impenetrabilidade, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre esses três e depois eu vou passar para as propriedades específicas. O que são as propriedades específicas? São aquelas que não vão depender da extensão desse meu material, né? Então, por exemplo, a massa, que era uma propriedade geral, ela dependia da quantidade que a gente precisa, né? Que a gente pega. Então, essa é uma propriedade que a quantidade vai interferir. No caso das propriedades específicas, não interfere a quantidade que a gente pega dessa substância, desse material, tá? Tô começando então pela massa. A massa é a quantidade de matéria. Quanto mais matéria a gente pega, maior a massa. Já o volume é o espaço que ele ocupa. Bom, essas duas propriedades são as que definem o que é matéria. Então, matéria é tudo aquilo que vai ter massa e ocupar espaço, ter volume. Bom, a impenetrabilidade, então, ela vai de acordo com o volume, né? Ela é uma propriedade relacionada. Isso por quê? Porque os materiais não podem ocupar o mesmo espaço. Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Essa é a definição de impenetrabilidade. Quando a gente pega, então, por exemplo, uma proveta, né, que é um instrumento graduado, e coloca tem, sei lá, 100 ml ali dentro de água, e coloca um objeto ali dentro, a gente consegue calcular o volume desse objeto, porque quando a gente adicionar esse objeto dentro da água, a gente vai deslocar, né, esse volume aí dentro dessa proveta. Então, se, por exemplo, a gente tiver deslocado de 100 para 150 ml, significa que aquele objeto que a gente colocou dentro dessa proveta tem 50 ml, tá? De volume. Bom, agora vamos passar para as propriedades específicas. Bom, a primeira propriedade específica que eu quero comentar com vocês são propriedades físicas, né? As primeiras aqui, que são densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. Estou começando pela densidade. A densidade, ela vai ser uma relação entre as propriedades gerais de massa e volume. Por que a gente considera uma propriedade específica? Nenhuma outra substância pura, né, no caso, vai ter densidades iguais. Então, as densidades, elas são específicas para cada material, tá? Quando a gente vai tratar de mistura, aí a gente tem realmente outras densidades relativas às misturas que a gente faz, né? As soluções que a gente faz. Mas quando a gente fala sobre substâncias puras, né? Então, por exemplo, só a água, a gente tem que entender que a densidade é só daquele material. Então, a água, por exemplo, é um material que tem a densidade igual a 1 grama por ml, ou então quilograma por litro. Significa que, se eu pesar 1 litro de água, ela vai ter 1 quilo. Se eu pesar 1 ml de água, ela vai ter 1 grama, tá? Então, essa é a questão de densidade. Por que essa densidade ela interfere? Porque a densidade, quando a gente coloca um material que é mais denso num material menos denso, ele vai afundar. Então, vamos dar o exemplo da água. A água tem densidade igual a 1. Se eu coloco nessa água um material que tem densidade 1,3, densidade 2 ou até mais que isso, né? Esse material vai para o fundo, isso se ele não se misturar na água, né? Então, esse material, essa substância, esse objeto, ele vai para o fundo dessa água. Agora, se ele tiver uma densidade menor que 1, ele vai flutuar na água. O óleo, por exemplo, é uma substância que não se mistura com a água e tem densidade menor que a água. Então, a gente vê sempre aquela camadinha de óleo em cima da água, tá? Bom, falando sobre temperatura de fusão e ebulição, quando a gente comenta sobre elas, né, a gente tem que entender que é a temperatura que precisa chegar para alcançar alguma coisa. No caso da temperatura de fusão, é a temperatura que precisa chegar para que essa substância que é sólida se torne líquida. Em compensação, a temperatura de ebulição é aquela temperatura que a gente precisa chegar para que essa substância ela se torne de líquido, ela se transforme de líquido para gasoso, ok? Então, a gente tem que relembrar aí os processos de transformação de estados físicos, né? Então, fusão e ebulição são processos de transformação de estado físico. Bom, já a solubilidade é então a capacidade de um material se misturar no outro. Normalmente a gente fala que a água é um solvente universal porque ela tem capacidade de dissolver a maior parte das substâncias, né?
óleos e gorduras não, mas as outras a gente tem uma grande variedade aí de coisas que se dissolvem na água. Bom, quando a gente fala de solubilidade, a gente tem que entender que quando a gente mistura duas coisas, a gente produz uma solução. E essa solução, a gente tem o solvente, que é aquele que dissolve, e o soluto, que é o dissolvido, tá? Normalmente, para a maior parte dos sistemas, para a maior parte das soluções, né, o meu solvente é a água, né? Igual eu falei com vocês que ele é o solvente universal. Bom, esse valor de solubilidade, ele também é uma propriedade específica porque ele tem um valor fixo para cada uma das substâncias. O açúcar, por exemplo, a gente tem uma solubilidade de 204 gramas de açúcar a cada 100 gramas de água. Então, se eu pegar 100 gramas de água ou 100 ml, né, a gente consegue misturar 204 gramas de açúcar, que é bastante. Então, essas densidades, essas solubilidades, elas vão variar de material para material, tá? A gente consegue, inclusive, gente, identificar se esse material, ele tem a solubilidade tal, que material que é esse? Então, se eu faço uma experiência química e descubro que eu consigo misturar 204 gramas de alguma coisa que eu não sei o que é, em 100 gramas de água, então eu já vou saber automaticamente que essa substância que a gente está dissolvendo é o açúcar. Então, isso é uma característica muito importante das propriedades específicas. As propriedades específicas, elas servem para identificar substâncias, identificar os materiais, ok? Bom, agora falando um pouquinho de propriedades químicas, as propriedades químicas, elas sempre vão envolver transformações químicas. Então, é a capacidade de um material se envolver em transformações químicas, seja ela a reatividade desse material, seja ela, por exemplo, a cor, se ele é inflamável, se ele não é, tá? Então, principalmente a capacidade desse material de reagir com outras coisas. Essas propriedades químicas, elas estão sempre associadas à liberação ou evidência, tá? Então, a gente vai ter evidências de que transformações químicas ocorreram. E essas transformações químicas estão ligadas às propriedades químicas desse material. Cada material reage de uma forma, cada material tem uma capacidade de se inflamar, de sofrer combustão. Então, tudo isso está relacionado às propriedades químicas, beleza? Bom, as outras propriedades são as propriedades organolépticas, né? As propriedades organolépticas são aquelas que estão ligadas aos nossos órgãos dos sentidos. Então, são propriedades que a gente consegue identificar com os nossos órgãos dos sentidos. Então, eu vou falar para vocês o órgão do sentido e qual característica, qual propriedade ele está ligado. Óbvio que pode ter outros exemplos, tá, gente? Estou dando aqui alguns exemplos que são os mais comuns. Então, por exemplo, o órgão no sentido do paladar, né, se envolve com o gosto dessa substância. Óbvio que nem todas as substâncias a gente vai poder provar, né, mas elas, se provadas, elas vão ter sabores diferentes. O olfato está relacionado ao cheiro, mesma coisa, a gente não pode sair cheirando qualquer coisa. O tato está sempre relacionado à temperatura e também à textura dos materiais. Por exemplo, a nossa capacidade de sentir a granulometria, se, por exemplo, a areia e a argila têm tamanhos diferentes, a gente consegue sentir contato, né? A visão, a gente vai ver a cor, a gente vai ver o brilho dos materiais. Então, o brilho, por exemplo, é uma característica dos metais, da maior parte dos metais. Então, é uma característica, é uma propriedade organoléptica. E a gente tem também a audição, que é responsável pelo som, ok? Alguns materiais que podem, ao sofrer reações e tudo mais, ou então a sofrerem, por exemplo, a cair no chão, produzem sons que são peculiares, né, que são específicos de cada material. Bom, agora com relação, então eu falei primeiro das propriedades físicas, falei das propriedades químicas, falei das propriedades organolépticas. A gente tem outras propriedades que não se encaixam nessa classificação, né? Então, voltando aqui a falar sobre a dureza, né? A dureza é uma capacidade de resistência do sólido à deformação. Então, o vidro, ele é muito mais duro do que o giz, por exemplo, tá? Já a maleabilidade é a facilidade de alguma substância, de algum material em ser moldado. Mesma coisa acontece com a ductibilidade. Qual que é a diferença, então, entre maleabilidade e ductibilidade? A maleabilidade é a capacidade de ser transformado em lâmina. Em compensação, a ductibilidade é a capacidade de ser transformado em fios. Normalmente, os materiais, eles têm essas duas propriedades muito interligadas. Então, materiais que normalmente são maleáveis costumam ser dúcteis também. Um exemplo disso é o cobre, né? Os metais, no geral, são maleáveis e dúcteis.
Outra propriedade que é característica assim forte dos metais é a condutibilidade. E aí outra propriedade também que é uma característica muito forte dos metais é a condutibilidade térmica e elétrica, né? A capacidade de passar então aí a corrente elétrica e o calor. Bom, metais também têm essa característica bem forte, então eles são bons condutores, mas a gente tem, por exemplo, materiais como a borracha que são isolantes, tá? Então é isso, galera, o vídeo de hoje era para isso, falar um pouquinho sobre as propriedades, a gente reconhecer as propriedades. Então, deixa uma curtida aí, segue o canal se você não segue ainda, aquelas coisas de canal que a gente tem que falar, né, gente? Mas comentem aí se vocês gostaram, se vocês assistiram e tudo mais. E beijos, até a próxima.